Evolução dos felídeos. Esse trabalho é apresentado por Ana Paula Martins, Helena Schaeffer, Karen Kemmer, Maria Eduarda Canfield e Maria Gabriela Franco. É um guia para estudantes. Provavelmente você conhece os gatos domésticos. E você já reparou que eles são muito parecidos com os outros animais? Como as panteras, os leões, leopardos, tigres e onças? Os gatos grandes? Então, mas você sabe por que deles compartilharem características semelhantes? Os gatos são da subfamília Felinae, enquanto os grandes gatos são da subfamília Pantherae. Essas duas subfamílias pertencem à família de felídeos. E hoje nós iremos descobrir um pouco mais sobre a evolução dos felídeos. Não se sabe ao certo qual foi o primeiro felídeo e quando as diferentes espécies surgiram, dividindo a árvore filogenética da família. O que nos resta são teorias de cientistas baseadas em achados fósseis. De acordo com o jornal The Guardian, um crânio fossilizado encontrado na região tibetana do Himalaia em 2010 dá boas pistas de quem seria o ancestral desses felinos de grande porte. Esse fóssil, encontrado por uma equipe de paleontólogos americanos e chineses, foi categorizado como o fóssil mais antigo já visto de uma espécie extinta de felino, sendo parecida com a onça e o guepardo modernos. Segundo esses pesquisadores, a espécie Panthera blitteae teria vivido entre 4 a quase 6 milhões de anos atrás em regiões frias do Himalaia. Em termos de tamanho total, ele seria um pouco menor do que um leopardo da neve, próximo ao tamanho de um leopardo nebuloso, que pode ter de 16 a 23 quilos. Você provavelmente iria reconhecê-lo como um grande gato, disse Jack Thyssen, um pós-doutorando do Museu Americano de História Natural em Nova York, que liderou a equipe que descobriu o fóssil. O pesquisador afirmou que, baseado no desgaste dos dentes contidos na mandíbula do crânio, o animal provavelmente caçava como os leopardos da neve modernos, explicando que a dentição frontal é mais desgastada. Segundo ele, a razão para essa característica é que a espécie usava seus dentes da frente para levar a caça arrastada para alguma toca ou que eles caçavam em áreas muito arenosas. Já os dentes de trás permaneceram mais fortes para cortar tecidos moles. O pesquisador ainda afirmou que o felino teria uma testa larga associada a uma cavidade sinusal expandida na cabeça, sendo uma adaptação adequada aos ambientes frios para aquecer o ar respirado. O novo fóssil sugere que foi na Ásia Central e não na África, conforme diziam outras teorias, onde a subfamília Panthera, que inclui leões, onças, tigres, leopardos na neve e leopardos nebulosos, derivou também o resto da árvore genealógica da família Felinae, que inclui pumas, linces e os gatos domésticos. Então, para conseguirmos visualizar melhor essa ancestralidade e evolução, nós podemos utilizar de uma ferramenta chamada cladograma. Mas afinal, o que são cladogramas? Os cladogramas são representações gráficas que ilustram relações evolutivas entre diferentes grupos de organismos. Eles ajudam na compreensão da filogenia. Esse é o cladograma dos felídeos. Ele foi montado por um grupo de pesquisadores conforme características semelhantes entre os grupos. Partindo de um ancestral comum, se derivou duas subfamílias já mencionadas anteriormente, a Felinae e a Pantherae. Na Felinae, a filogenia vai de jaguatiricas, pumas, guepardos, linces até os gatos domésticos. Na Pantherae, nós vemos uma filogenia do leopardo nebuloso até os leopardos e leões. E com essa divisão, nós podemos partir para as subfamílias. Prontos para conhecer as subfamílias dos felídeos? Pantherae, diferenciados por possuírem um iode pouco calcificado e sua parte superior ser constituída por um tendão elástico que os permite rugir, que é muito útil para comunicação, demarcação de território e competição por parceiros. Sua espécie mais antiga é o jaguar europeu, que viveu há cerca de 1,5 milhão de anos na Itália e na Alemanha. Esse grupo inclui
tigres, leões, onças pintadas, leopardos das neves e leopardos. Felinae. O registro mais antigo dessa família é o Felis atica. São, em sua maioria, animais de pequeno a porte médio, com algumas exceções, por exemplo, como os guepardos. Esse grupo é constituído por guepardos, sussuaranas, linces, jaguatiricas e gatos domésticos. Há muito tempo, os gatos eram animais selvagens que viviam na natureza, caçando para se alimentar. Com o passar dos anos, alguns gatos começaram a se aproximar das pessoas porque perceberam que poderiam encontrar comida e um lugar seguro perto delas. Esses gatos que se aproximaram das pessoas acabaram se misturando com outros tipos de gato, como o gato do deserto asiático. Esse processo de se aproximar dos humanos e adaptar-se a viver com eles é chamado de autodomesticação. Ao longo de milhares de anos, entre 7.000 a 100 anos antes de Cristo, os gatos que viviam mais próximos das pessoas foram se tornando cada vez mais tranquilos e aprenderam a se comunicar melhor com os humanos, usando sons e movimentos. Hoje, mesmo que eles ainda tenham instintos de caçador, como caçar ratos, eles também são nossos amigos e sabem como viver conosco e nos entender. Machaerodontidae, subfamília que é uma diversificação da espécie Pseudaeolurus, que foi surgida no Oligoceno. Ambas já foram extintas. Suas maiores características eram os dentes grandes caninos, e para acomodar o tamanho deles, eles possuíam menos dentes premolares. Alguns gêneros possuíam uma falange óssea no maxilar inferior, onde encaixavam os dentes superiores, eles ficavam protegidos ali, evitando seu desgaste. Sua maior função era possivelmente para perfurar o esôfago e a artéria das suas vítimas. E além disso, eles conseguiam abrir a boca até um ângulo de 90 graus. Esse subfamília era composta por animais como os tigre-dente sabre e o Schizailurus. Falando um pouco agora dos felídeos que vivem em nosso país. Felídeos no Brasil. A família Felidae no Brasil possui 3 gêneros e 9 espécies, que apresentam corpo e cauda com pelos curtos, patas adaptadas para a corrida e focinho curto com orelhas pequenas e arredondadas. A dentição, com 28 a 30 dentes, é adaptada para a predação, com caninos robustos e carniceiros bem desenvolvidos. As patas dianteiras têm 4 dígitos e as traseiras 5. Com garras afiadas e retráteis. São animais solitários, de hábitos crepusculares noturnos, com filhotes que permanecem com a mãe até 1 ano e meio. Habitam diversos ecossistemas, incluindo florestas, cerrado, pantanal e caatinga, e sua dieta é restritamente carnívora, ocasionalmente suplementada por itens vegetais. Aqui nós temos 9 espécies de felídeos no Brasil. Provavelmente você deve conhecer algumas, como o gato do mato, jaguatirica e onça pintada. Agora, um resumo de tudo que aprendemos. Todos os felinos, como leões e gatos pequenos, têm algo em comum, porque vêm de um antepassado antigo. Esse antepassado viveu há milhões de anos na Ásia e parecia com as onças e guepardos que vemos hoje. Os felinos se dividem em 3 grupos. Pantherae, que inclui leões, tigres, onças e leopardos. Eles podem rugir porque têm um osso especial na garganta. Felinae inclui gatos domésticos, guepardos e linces. Esses felinos não rugem, mas se comunicam de outras formas. Machaerodontidae, que incluem tigres de dente de sabre, que viveram há muito tempo e tinham dentes enormes. No Brasil, temos 9 tipos de felinos, como onças e jaguatiricas. Esses felinos são ótimos caçadores e têm garras e dentes especiais para isso. Eles vivem em muitos tipos diferentes de ambiente. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Aqui estão as referências utilizadas para fazer esse vídeo sobre a evolução dos felídeos.